Amados e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vou dar início aqui ao segundo vídeo, a segunda parte, falando sobre santificação. Já tem um vídeo e mais vídeos que eu já fiz anteriormente no canal Marcelo Santana de Moraes. Você que tem desejo de assistir, de aprender mais um pouco da palavra de Deus, entre aí no canal Marcelo Santana de Moraes, deixa o seu like, se inscreva, para que você assim venha me ajudar a levar o evangelho aos quatro cantos da terra, amém? Nós estamos falando sobre santificação, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, a santificação, ela tem que me seguir, e tem que seguir aqueles que estão em Cristo Jesus, é claro. Quem é que deve buscar a santificação em Cristo Jesus? Aqueles que foram gerados novamente, nasceram de novo, espiritualmente, claro, de Cristo, se arrependeram dos seus pecados, aqueles que se enquadram em João capítulo 3, o versículo 3 e 5. O versículo 3 está escrito, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o versículo 5 está dizendo, em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água nós dá assim entender o arrependimento. E quando a pessoa ouve a mensagem que entra o arrependimento, claro, isso só pode ser realizado por intermédio do próprio Deus. O Espírito de Deus é que traz o arrependimento ao coração do homem pecador. Você vai ver isso, você pode aí estar pegando a sua Bíblia e você vai ler em João capítulo 16, a partir do versículo 17. Jesus, que ele começa a falar mais abertamente, em verdade vos digo que é necessário que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele segue dizendo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para meu Pai e não me verei mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aí existe uma série de revelação para o nosso coração, mas outra hora nós vamos falar dentro desse contexto, porque é muito lindo o que o Senhor nos ensina aí. Mas eu quero falar algo aqui. Ele diz que o Espírito de Deus, o Consolador, ele nos convence do pecado, da justiça, segundo lugar, em terceiro lugar, do juízo. O pecado é que leva o homem ao juízo final, que se dará no Apocalipse capítulo 20, é o julgamento. Se não houver arrependimento na vida do homem pecador, não tem como o homem alcançar a salvação, pois o avivamento ele parte do princípio de arrependimento. Ao ouvir a mensagem da cruz, a pessoa ali crê, e ali entra o arrependimento, o Espírito de Deus ele começa a agir, e ali vai nos livrar da justiça de Deus naquele grande dia. O que é a justiça de Deus? É o ato de Deus dar a cada um de nós o bem e o mal, como Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez segundo o corpo, ou bem ou mal. Ou seja, enquanto nós estamos peregrinando aqui, as nossas obras, tudo que fazemos, ou as que estão em Cristo, ou os que não estão em Cristo, está sendo escrito nos livros das obras, e os livros das obras dará testemunho contra cada um de nós no juízo final. Amém? É de grande valia esse estudo. Qual é o propósito da santificação? Por que devemos santificar? Nós vamos ler aqui alguns textos. Quero ler aqui Hebreus capítulo 10, o versículo 29 está escrito assim. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Observe no meio desse texto, eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos aqui. E tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado. Observe, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, nós vamos ler e nós vamos falar um pouco sobre isso, para nós entender sobre a santificação. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, a parte final do verso está escrito assim:
aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nós lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 29, que nós somos santificados. Quem está em Cristo Jesus, entregou sua vida para Jesus, ele foi santificado pelo sangue de Jesus. Amém? Foi santificado pelo sangue que foi derramado no Calvário. E nós lemos aqui em paralelo, para nós entender melhor esse texto de Hebreus 10, 29, ele nos lavou com o seu sangue. Ou seja, ao nós ouvir a mensagem, se arrependendo, nós estávamos no momento entregando a nossa vida para Jesus, que já morreu e levou o pecado da humanidade sobre o seu corpo. Ele sepultou o pecado da humanidade, ressuscitou perfeito, para que todos aqueles que ouviram a sua mensagem entregaram a sua vida, automaticamente está sendo crucificado, está sendo sepultado e ressuscitado para uma nova vida, para viver em Cristo e, por fim, alcançar a vida eterna. Então, a primeira santificação que a Bíblia fala é a santificação por intermédio do arrependimento. Você ouviu, você creu na mensagem, então você é lavado, purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Quando isso acontece, nós nos tornamos santos. Quero aqui ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 somente, está escrito assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Observe aqui um detalhe: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, vírgula. Esse é a igreja de Jesus. Eles foram santificados em Cristo. Cristo morreu por nós. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós tomamos posse desta graça sobre nossa vida, sendo purificado dos nossos pecados e sendo santificado por Cristo Jesus. E quando nós somos santificados em Cristo Jesus, nós se tornamos o quê? Santo, chamado santo. Santificado em Jesus, chamado santos. Ouço muitas pessoas dizerem assim: nós não somos santos, ninguém é santo, porque as pessoas confundem ser santo com perfeição. Ser santo não tem nada a ver com pecar ou não pecar. Todo ser humano ele é pecador. Todo ser humano ele peca. Mas há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O que serve a Deus, ele peca. Mas o que não serve a Deus, ele vive no pecado. É diferente. Amém? Então, ser santo significa ser separado. Se você entregou a vida para Jesus, quando você ouviu a mensagem, o Espírito Santo ministrou no teu coração, ou começou a haver uma transformação, uma regeneração no seu interior, você automaticamente está sendo santificado, transformado no seu interior pelo Espírito de Deus, levando você a ser santa ou santo, ou seja, que quer dizer simplesmente separado do mundo, separado do pecado, porque agora foi trazido para um campo diferente, ou seja, para a presença do Senhor, para servir ao Senhor em novidade de vida, né? Ou seja, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, ser santo significa ser separado. Não tem nada a ver com a pessoa pecar ou deixar de pecar. Todo ser humano é pecador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu quero ler aqui 1 João, capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 1, o versículo 10 está escrito: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se nós dissermos, eu não peco, nós já estamos mentindo. Por quê? Porque todos nós pecamos. O verso 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se nós pecamos, nós temos pecado. Então o que nós temos que fazer? Verso 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Então, por isso a necessidade de nós todos os dias, nas nossas orações, primeiramente pedir perdão a Deus, porque nós pecamos. Se nós dissermos que não pecamos, claro, isso eu estou falando do povo de Deus, tá? Já a pessoa já está mentindo. Por quê? Porque a nossa natureza é pecadora. Enquanto nós tivermos esse corpo aqui, nós pecamos. É claro que aqueles que estão em Cristo Jesus, ele tem a consciência. Ele tem a consciência do pecado, e quando ele peca, o Espírito Santo que está nele já começa ali convencê-lo daquele erro,
E ali ele já começa a orar, começa a buscar, se arrepender. E aí, por fim, vai havendo uma regeneração. A convenção do Espírito Santo, se convencer do pecado, da justiça e do juízo, isso é um ato progressivo. Isso é um ato contínuo, ou seja, enquanto nós vivemos nessa terra, o servo e a serva de Deus, o Espírito Santo ele tem essa finalidade de atuar na nossa vida dessa maneira, nos levando ao aperfeiçoamento. O propósito da santificação é aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento não quer dizer que não vai nos levar a um grau que a gente não erre. Nós sempre vamos errar. Sempre nós vamos pecar. Mas nós não vivemos no pecado. Então, eu quero esclarecer isso aqui. Amém? Vamos ler aqui, primeira carta de João ainda, capítulo 3, o versículo 6. Está escrito assim: qualquer que permanece nele não vive pecando. Parte B do verso. Qualquer que vive pecando não viu nem o conheceu. Então, viver pecando é a prática do pecado. A pessoa se prostitui hoje, prostitui amanhã, mente amanhã, e isso sem causar na vida da pessoa que está fazendo essas coisas, cometendo esses atos, que se não houver arrependimento levará à condenação eterna. A pessoa não sente nada, a pessoa não se preocupa com isso, com esse tipo de pecado, a pessoa continua na prática, roubando, matando, né, tendo consciência do que está fazendo, mas isso não afeta o seu coração. O que está em Cristo Jesus é diferente. Por ele ter a mente de Cristo, por estar em Cristo, 1 Coríntios 2, versículo 16, mas nós temos a mente de Cristo, por conhecer a verdade, quando nós pecamos, nós já corremos para os pés do Senhor, nós sabemos que nós somos fracos e que nós dependemos do Espírito de Deus, porque Ele tem um propósito de nos gerar em Cristo Jesus, de plantar a palavra, a Bíblia, dentro do nosso interior, a cada dia nos ministrando na nossa vida, nos direcionando, nos guiando. Esse é o propósito, amém? Observe aqui, vamos ao versículo 9. Pular para o versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Observe esse texto. Qualquer que é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado. O que é praticar? É fazer hoje, fazer amanhã e continua fazendo. É a prática, é um exercício. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se a pessoa que serve a Jesus, ela vive fazendo as coisas erradas do mundo, como fazia outra hora, dizendo servir a Cristo, estando na igreja, a pessoa ainda se encontra presa nos seus próprios pecados e está se enganando a si mesmo. E se continuar assim, isso certamente levará à condenação eterna. Então isso é muito sério. Então a Bíblia já está dizendo, a palavra de Deus ela é clara. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ponto e vírgula. Amém? Porque a sua semente permanece nele. O que é a semente? Você vai ver em Lucas capítulo 8, versículo 11, Jesus dizendo, esta é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Quem é a palavra? É Jesus. Nós somos casa e templo de Deus. Então Jesus habita em nós, Pai e o Filho, habita em nós por intermédio do Espírito de Deus, para que a vida nossa venha a ser transformada e regenerada, para que a cada dia nós venhamos ser parecidos com o nosso Criador, uma vez que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que nós temos que ter atributos semelhantes ao de Deus, que são os frutos do Espírito, que precisa ser plantado no coração do homem pecador, para que assim Deus venha ter o domínio sobre a nossa natureza e assim nós viemos andar na presença do Senhor para a glória do nome dele. Amém? Então observe, a semente é a palavra de Deus. Se a palavra está em você, que é Jesus, por intermédio do seu Espírito, a pessoa não vive mais na prática do pecado. A pessoa já não pratica mais as coisas que praticava outra hora quando não conhecia a verdade. Amém? Então vamos seguir aqui. Porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nascido de Deus, você pega esse aqui, nascido de Deus, e você leva para o Evangelho de João capítulo 3, o versículo 5. Em verdade, vos digo, que aquele que não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito é nascer de Deus. Aqui está de uma maneira, lá está de outra. Só são diferentes algumas coisas, mas porque para nós pegar acréscimo em cada versículo, para a gente juntar uma coisa com a outra e entender. Quem nasce do Espírito de Deus, está nascendo do próprio Deus. Nascer do Espírito de Deus é nascer de Deus. Amém? Então,
é diferente. Então o versículo 10 é o que está escrito: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como se conhece os filhos de Deus? Pelas suas práticas. Os que nasceu de novo e a semente permanece nele, ou seja, a pessoa permanece sendo a habitação de Deus, porque tem pessoa que entrega a vida para Cristo e não vigia e termina voltando às práticas, e o Espírito Santo, ele se afasta, né? Porque a pessoa entristece o Espírito Santo com o pecado. Nós entristecemos o Espírito Santo com o pecado. Então ele que transforma o caráter do homem, né? Levando a aparecer a cada dia mais com o caráter de Deus, manifestando dentro de nós os atributos de Deus, que é os atributos, é os frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Muitas vezes a pessoa não vigia e o Espírito Santo vai se afastando. E a pessoa permanece preso no pecado, nas práticas do pecado. Então a semente tem que permanecer na pessoa, que é a palavra. E nós somos o templo. A semente é a palavra de Deus. Então há uma diferença muito grande entre o que serve a Deus e o que não serve. Então por isso que a Bíblia trata dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Porque os filhos de Deus, eles não vivem na prática do pecado. E os filhos do mundo, por não conhecer ainda essa verdade, ou por rejeitar essa verdade, vive na prática do pecado, sendo prisioneiro de Satanás. E a Bíblia se refere a estes como filhos do diabo. Mas nós cremos e estamos orando, pregando a palavra, para que aqueles que se encontram presos como filhos do diabo, saia desta condição de morte eterna e venha para o verdadeiro evangelho, venha para Cristo e assim permaneça no Senhor, para que naquele grande dia herde a salvação, amém? Então a santificação, ela é necessária nas nossas vidas, porque através da santificação, Filipenses 1,6 está escrito assim, Filipenses 1,6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra na vida daqueles que estão na presença do Senhor, aperfeiçoará até quando? Até a vinda de Jesus Cristo, ou seja, até o Senhor vir arrebatar sua igreja. Então, nós entendemos através desse texto que a santificação é um ato realizado por Deus por intermédio do seu Espírito, progressivo, contínuo, ou seja, contínuo quer dizer todos os dias. Progressivo é porque vai acrescentando, todos os dias vai acrescentando, vai crescendo e continua a fluir o Espírito de Deus na nossa vida com este propósito de nos aperfeiçoar para que nós possamos a cada dia parecer mais com o Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 1 está escrito: sede, pois, imitadores de Deus como filho amados. A palavra do Senhor nos ensina para nós ser imitadores de Deus. Como que nós vamos ser imitador de Deus? Romanos capítulo 8, versículo 14 está escrito assim, vamos ler: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, como nós vamos ser imitador de Deus, imitador de Jesus, né? Como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, sede mesmo imitador como eu de Cristo. Então, para nós ser imitadores de Deus, do Senhor Jesus, é só por intermédio do Espírito de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E como nós somos guiados pelo Espírito de Deus? Eu quero ler um texto para os irmãos aqui, 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler aqui 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 20 e 21, que está escrito assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. As profecias, os Gênesis e Apocalipse, é a palavra de Deus, é os mandamentos de Deus, que Deus usou homens comuns, homens pecadores, porém homens que Deus os chamou, passou um processo, purificou, transformou suas vidas e através dele trouxe essa mensagem que nós temos hoje, escrita em pergaminho, e hoje nós temos aqui a Bíblia, a palavra de Deus. Então ela é inspirada pelo Espírito de Deus. Amém? Então como nós somos guiados pelo Espírito de Deus? Talvez você se faça essa pergunta. Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então se for o Espírito de Deus que inspirou a palavra de Deus, né, para nós ser guiados pelo Espírito de Deus, nós temos que estar dentro da palavra. Primeiro passo, ler a palavra. Segundo passo, aplicar aquilo que lemos na nossa vida. Terceiro passo, permanecer dentro dessa verdade. E nós vamos ter uma vida conduzida pelo Espírito de Deus. Ou seja, meditando na palavra, aplicando a palavra na minha vida, cotidianamente, diariamente,
e a minha vida vai sendo guiada pelo Espírito de Deus. Então Jesus tem o domínio sobre a minha vida e sobre a tua vida, amém? Assista o próximo vídeo sobre o tema, porque Deus, ele há de continuar a falar ao nosso coração. Que Deus vos abençoe poderosamente.